A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, satisfação de estar aqui com vocês. Glória a Deus. Mais uma vez nós estamos aqui trazendo a continuação do trabalho que nós estamos trazendo aqui sobre. Comecei pregando aqui sobre o endereço de Deus, né? O endereço de Deus é o seu endereço, é o seu coração, e que todas as bênçãos imagináveis aí que você imaginar pertencem a você, pertencem a Deus que está dentro de você, e você tem todas as bênçãos, porque a Bíblia diz que Cristo já nos abençoou com todas sortes de bênçãos nas mansões celestiais. E agora nós vamos partir para outro assunto aqui, ainda baseado aqui no endereço de Deus. Quando nós vamos estar vendo aqui, são 4 pecados que fecha, que impede das bênçãos de Deus chegar até o ser humano, né? E nós vamos aqui descobrir esses 4 pecados que, mesmo Deus estando morando dentro de você, mas se você estiver cometendo esse pecado, o canal da bênção fica fechado, fica trancado para você, e esta bênção acaba não chegando, não se materializando, porque Deus está no seu coração, mas se você praticar esses pecados que nós vamos falar aqui agora, as bênçãos ficam retidas, né? E não se materializa, não vem para o mundo da matéria, fica ali retida se nós praticarmos este pecado. Então, a maioria das pessoas lutam com os 4 pecados da carne, né? Os que devem ser vencidos antes que o cristão seja capaz de operar ativamente, né, com Deus. Quem não se livrar desses 4 pecados, amados, ficará com o canal de comunicação com o Senhor tão entupido que Deus não terá a oportunidade de fluir através deles. Devemos ficar atentos a esses 4 pecados. E o primeiro pecado que eu quero trazer aqui, que eu quero falar aqui para vocês, é o ódio. Rapaz, tem pessoas que têm um ódio no coração tão profundo que é como fosse os irmãos de José. Os irmãos de José já não podiam olhar para José pacificamente, de tanto ódio que sentiam no coração por José. E eu quero dizer que tem pessoas que, para amar os de fora é uma bênção, mas para os de casa, o próprio Jesus falou que profeta na sua própria casa não tem honra, mas é uma cara de ódio, o jeito de falar, nós já percebemos o ódio no seu coração, estampado na sua cara, na sua face. Isso é terrível. As pessoas sofrem, amado, por causa do ódio, né? Que é o primeiro pecado aqui que nós vamos estar falando. Examinaremos aqui, né? Se conservar o ódio em seu coração, Deus jamais poderá fluir através de você. E esse ódio, né, esse espírito não perdoador, será o inimigo número 1 de sua fé. Cristo Jesus destaca esse fato em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Diz assim: pois se perdoardes as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Porém, se não perdoar uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Vejam só, se nós perdoarmos ao nosso irmão que nos fez o mal, o nosso Pai Celestial também nos perdoará. E quando nós recebemos o perdão de Deus, automaticamente as bênçãos virão ao nosso encontro. Vocês lembram quando Cristo operou milagres, né, com o paralítico, com os cegos? Ele sempre falava: a tua fé te salvou. Primeiro, ele recebia o perdão, depois ele recebia a cura, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, primeiro, o Senhor se preocupa com a doença psicomática, aquilo que está lá dentro, arrancar o ódio, arrancar
aquele ódio que a pessoa tem no coração pelo seu semelhante. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se nós não perdoar, também o nosso Pai Celestial não nos perdoará as nossas ofensas. E se o nosso Pai não perdoa, não perdoará as nossas ofensas, porque nós não perdoamos ao nosso semelhante, então as bênçãos de Deus, é claro, vai ficar retida, não vai chegar até a mim, nem até você, se caso nós continuarmos com este ódio no coração. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se enganar as pessoas com a língua ou praguejar, amaldiçoar e etc., só terá maldição, né? E amargura de espírito, como diz lá em Romanos capítulo 3, nós podemos ver, até se você quiser abrir lá em Romanos capítulo 3, nós vamos estar aqui meditando, vamos estar lendo para que você possa acompanhar. Eu espero você procurar aí. Romanos capítulo 3, versículo 13 e o 14, que diz assim: se a sua garganta é um sepulcro aberto, vejam só, a sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Veneno de víbora está debaixo dos seus lábios. Olha aqui, o ódio que a pessoa tem, aquele veneno, a garganta é um sepulcro, só sai coisas ruins, desejar coisas ruins para as pessoas. Aí o 14 diz: a sua boca está cheia de maldição e amargura. Você vê que quando a pessoa abre a boca para amaldiçoar alguém, só sai maldição, sai amargura, e Deus não quer que a gente jamais venha amaldiçoar alguém, porque se nós não perdoar, se nós amaldiçoar, nós vamos receber também maldição. Mas se nós abençoar, se nós perdoar, nós vamos receber o perdão, vamos receber a bênção. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amado, se entristecer o morador, que é o Espírito Santo, ele, ele não opera em nós. Se nós entristecer ele não vai operar em nós. Mas se ficarmos odiando, né, odiando o próximo, com gritaria, com blasfêmias e malícias, Deus não opera. Isso se torna um canal fechado para Deus operar. Efésios capítulo 4, versículo 29 ao 32, Efésios 4, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias, capítulo 4 de Efésios. Nós vamos estar lendo aqui também, acompanhando todas as referências, para que, se não der tempo nós concluirmos aqui esse estudo aqui sobre o ódio, nós vamos ter a segunda parte, mas acredito que vai dar. 4:29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação conforme a necessidade, para que beneficie aos outros, né? Aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então aqui não devemos entristecer o morador que está dentro de nós, não devemos sair falando tudo que nós queremos, entristecendo o Espírito Santo, porque quando nós falar mal, quando nós aqui, como diz o versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for bom, que for boa, para promover a edificação de outro, abençoar o outro, né? O versículo 30 ele fala para nós não entristecer o Espírito Santo. Se nós falarmos mal do irmão, se nós praguejar, se nós amaldiçoar, então vai entristecer o Espírito Santo, que é o morador que está aí dentro de você. Ele vai se entristecer e você não vai receber as bênçãos dele. Ouça isso no nome de Jesus. Versículo 31 diz: toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tirados de entre vós. Antes, sede um para com os outros benignos. Não é guerra, não é cheio de guerra um para com os outros, não. Benigno, compassível, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Vejam só, nós tínhamos uma dívida impagável.
Uma dívida que dinheiro nenhum nesse mundo, todo recurso do mundo, a Bíblia diz, não seria capaz de pagar essa nossa dívida. Mas veio o Senhor Jesus Cristo com seu sangue, morreu na cruz do Calvário e pagou essa dívida por mim e por você. Então agora nós vamos perdoar aos nossos irmãos, aquele que nos ofende, aquele que nos faz mal, e não vamos sair, vamos vigiar para não sair das nossas bocas palavra torpe, palavra de maldição, para não entristecer o morador que está dentro de nós, como diz aqui em Efésios, capítulo 5, né, 4, versículo 30. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, infelizmente, existem casais que, quando pregam para os outros lá fora, falam muito sobre perdão, mas quando é para exercer o perdão dentro de casa, as coisas mudam, se odeiam um ao outro, né, por causa de pequenas picuinhas, já brigam, né, um mês inteiro. Louvado seja o nome do Senhor. E depois fingem que perdoou, mas no fundo não teve perdão, coisa nenhuma. Continua falando pelos dentes e pelos cotovelos. São bons para aconselhar os que estão de fora, mas não se suportam em casa. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós podemos ver lá em Mateus, né, capítulo 10, Mateus capítulo 10, versículo 36, né? Enquanto você procura aí, eu vou estar lendo, quem achar, vou achar primeiro aqui, acho que já, isso, 10:36 diz assim, vejam só, achei aqui. Assim, os inimigos do homem são os da sua própria família. Você vê que aonde mais tem essas guerras, onde mais tem desentendimento, onde mais tem a falta de perdão, é justamente no meio das famílias. Ouça isto no nome de Jesus. Isso é muito triste, meus amados. É muito triste. Isso bloqueia as bênçãos de Deus na vida. E ainda tem pessoas que falam assim, mas por que que fulano é tão abençoado? Por que que fulano, a gente só vê ele prosperando? Porque, queridos, quer a resposta mesmo? Você não perdoa o seu, não perdoa, né, o seu esposo, a esposa não perdoa o esposo, e vivem brincando, e aquela coisa toda, e acaba querendo ter bênção, mas as bênçãos ficam retidas enquanto não houver perdão, né? E é um tal de colocar a culpa nos outros, e não peço perdão porque não foi eu que errei, foi ele que errou. Lá em João diz que se nós soubermos que alguém pecou contra nós, é para nós ir a Ele, e não esperar Ele vir a nós. Ouça isso no nome de Jesus. Então, a falta de perdão bloqueia as bênçãos de Deus na vida de qualquer um. As bênçãos virão quando obedecemos, né? Lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 ao 14, você vai ver, se obedeceres a voz, Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, tal, então virão sobre ti todas essas bênçãos e te alcançarão, e ele dá ali uma lista de bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas temos que obedecer a palavra do Senhor. Mas também, se não obedecermos, a partir do versículo 15, né, do capítulo 28 de Deuteronômio, vem muitas maldições, e isto por falta de perdão também, que a obediência abrange aí também o perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. A falta de perdão, amado, prejudica a falta do perdão. Escute bem o que eu vou falar. A falta do perdão prejudica mais a quem não perdoa, ou mesmo ao que não se humilha. Foi Jesus quem falou isso em Lucas capítulo 17, se eu não me falha a memória. Lucas 17, versículo 3 e o 4. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas 17, você pode achar aí? E pode ler aí para nós, louvado seja o nome do Senhor, 17, versículo 3 e 4, correndo porque o tempo está passando, louvado seja o nome do Senhor. Vai nos dizer assim, olhai por vós mesmos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo e disser, arrependo-me, perdoa-lhe. Você está vendo que não é para reter o perdão, não é para negar o perdão, mas nós somos obrigados, amados, a perdoar, como diz o versículo 10, né? Louvado seja o nome do Senhor.
Versículo 10 diz assim: Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. Então nós temos que fazer até além, né? Não só perdoar, mas ajudar, mas fazer com que aquela pessoa entenda também e ensinar e dali para frente você levar uma vida normal. Louvado seja o nome do Senhor, como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse te prejudicado. Isto é que se chama perdão. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas pessoas acabam cometendo, né, suicídio por não perdoar. É porque aí vem a amargura, como diz o versículo que nós acabamos de ler ainda agora, quase agora, né? Por não perdoar. Então entra a raiz de amargura, veja só, e isso traz a depressão, né? Se não tem paz, tem brigas, desentendimentos, guerras, e isso não é bom para ninguém. Ouça isso no nome de Jesus, para nenhuma das partes. O escritor aos Hebreus diz no capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos. Vejam só, segui a paz com todos e a santificação, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se você não tem a santificação, se você não tem paz, aí vem guerra, aí vem um monte vem tristeza, vem a depressão e acaba muitos até cometendo suicídio por falta do perdão, porque a raiz de amargura entrou no seu coração e aí arrasou, acabou com o homem. Ouça isso no nome de Jesus. Versículo 15 ainda do capítulo 12 de Hebreus vai nos dizer: tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Olha só, um homem privado da graça de Deus, o que é que tem? Tem a desgraça, tem o que eu já falei, depressão, tem um monte de coisa ruim no seu coração, e isso é que leva o homem a fazer coisas contra o seu próprio corpo. Ouça isso no nome de Jesus. Então tenha cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Vejam só, vos perturbe e por ela muitas pessoas se contaminam. Então, quando vem a perturbação, por falta do perdão, aí vem a perturbação, ouça isso no nome de Jesus, vem a amargura, né, como diz aqui no versículo 15, e daí por diante, ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A causa de não vivermos uma vida plena, né, no Evangelho, uma vida plena com Deus, uma delas é a falta do perdão, é o ódio, né, é a amargura, é a guerra, né, a falta de paz. Muitos não, não querem se humilhar, muitos não querem se humilhar para o outro, né, sendo que a Bíblia é quem fala para nós mesmos perdoar, indo ao ofensor, né, e pedirmos perdão, como diz lá em Mateus capítulo 18, Mateus 18, versículo 15 ao 22, louvado seja o nome do Senhor. Diz assim, olha, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, nós lemos quase agora, ganhaste o teu irmão, mas se não te ouvir, leva-o um ou dois contigo, né? Leva contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. Ouça isso no nome de Jesus. E se não os ouvir, diz-o à igreja, e se também não te ouvir a igreja, se também não ouvir a igreja, considera como gentios e cobrador de impostos. Em verdade vos digo que tudo que ligado na terra será ligado no céu, e tudo que desligado na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, ser-lhes concedida por meu Pai que está nos céus. Ouça isso no nome de Jesus. Pois onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe respondeu: Não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Vejam só. Então aqui, amados, se nós não tomarmos cuidado,
nós acabamos deixando de praticar esta palavra e isto é uma derrota para aqueles que não perdoam. Mas se nós agirmos conforme a palavra está aqui, nós vamos ter uma vida plena com Deus. A Bíblia diz, né? Pedro chega para Jesus e fala assim: olha, nós deixamos casa, deixamos mãe, deixamos irmãos, deixamos tudo e te seguimos. O que é que nós vamos ter com isto? Jesus disse: olha, não há ninguém que tenha deixado casa, mãe, irmãos, todas as coisas por amor de mim, que não receba 100 vezes aqui na terra e por fim a vida eterna. Então a vida plena, é uma vida completa de bênçãos, é 100 vezes mais. Imagina, 100 vezes mais. Quando você larga tudo, quando você se humilha para o seu ofensor, quando você pede perdão mesmo você estando certo, é quando você faz as coisas, quando você obedece às leis divinas, louvado seja o nome do Senhor. Então a bênção, ela é repleta na sua vida. A bênção, ela é completa, é uma vida plena de novidades na sua vida. Ouça isto no nome de Jesus. Então, é a Bíblia quem fala isto, né? Que se nós não perdoarmos a ofensa do irmão, nós não seremos perdoados. E em qualquer qualquer ofensa, amado. Não é coisinhas, não, coisinhas pequenas só, não, que a gente deve perdoar, não. São coisas pesadas que estou falando aqui também. É tudo, tudo. É todo tipo de perdão. Se você não sabe, até o pecado de uma traição, né, de um adultério, de um casal, o casamento é insolúvel, como você sabe disto, né? Creia ou não, Jesus não abriu brecha nenhuma para ninguém, né? é, se separar, né? Louvado seja o nome do Senhor, para ninguém casar também em segunda vez, estando os dois vivos, estando os cônjuges vivos, ouça isso no nome de Jesus, conforme diz lá em Romanos capítulo 7, enquanto viverem os dois, estão ligados pela lei, não pode casar, mesmo que haja um adultério, sim, pode abrir uma brecha para a separação, mas não para casar novamente. Então, se você quer ter uma mulher, ou se a mulher quer ter um marido, se erraram e não consegue ficar sem, perdoa um ao outro e se volte, mas essa vida de casar novamente, isso aí a Bíblia não abriu mão e nem vai abrir, porque Deus não vai mudar a sua palavra por sua causa, não. Nós que temos que nos adequar a ela, e não ela se adequar a nós, né? Louvado seja o nome do Senhor. Devemos vencer o mal com o bem. Romanos capítulo 12, versículo 9 ao 21. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 12. Engrandecido é o nome do Senhor. Romanos 12, versículo 9 ao 21, diz assim, vejam só, vou lendo que eu já achei aqui. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Vejam só, preferindo dar honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Louvado seja o nome do Senhor. Ouça esse nome de Jesus, é coisa muito séria, meu querido. Partilhai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem. Vejam só, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Já pensou se você amaldiçoa? Se você amaldiçoar, você será amaldiçoado. Se você abençoar, você será abençoado. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis as coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Tem pessoas que acham que é tão sábio que não precisa perdoar ao seu semelhante e acha que está tudo certo e acabou e é ele mesmo que manda e acabou. Não, não é assim não. Nós temos que seguir, né, a bússola que é a palavra de Deus. Versículo 17. A ninguém torneis mal por bem, né? Aliás, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens.
Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, pois está escrito: minha é a vingança, e retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo assim, veja só o que acontece: amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, rapaz, o pessoal, aquele camarada me fez mal, aquele camarada me pisoteou, aquele camarada me levantou, fez uma calúnia, aquele camarada me deu um prejuízo de muitos R$ 1.000, e... mas você tem que perdoar. É o que manda a palavra. Queira ou não queira, nós temos que seguir esta palavra se nós quisermos ser abençoados. Ouça isso no nome de Jesus. Não adianta, amado, não adianta nós querer vencer e ter vitória se guardar essas regras, se nós não guardar essas regras básicas aqui, né? Quando formos piedosos, perdoador, as coisas irão mudar. Como diz Isaías 58, versículo 1 ao 14, né? Que vai falar ali sobre o jejum, sobre o verdadeiro jejum, que o homem não deve maltratar o seu funcionário, que o homem não deve apontar com o dedo, louvado seja o nome do Senhor, quando tirar o apontar do dedo sobre a vida das pessoas, tudo isso aí, quando nós aprendemos a perdoar de verdade, fazer as coisas corretas, então nós teremos uma vitória, nós teremos uma vida muito abençoada, regrada pela palavra de Deus, e seremos uma bênção, e todos verão, louvado seja o nome do Senhor, porque vai fluir de dentro de você, como disse o Senhor: se alguém, né, quer vir a mim, vem e beba, e a água que eu lhe der, Jesus falou para as samaritanas, fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna, porque essa água está dentro de você, que é o próprio Jesus, a própria palavra, com todo o seu recurso que está ali, louvado seja o nome do Senhor, dentro de você, operando. Por isso que você é uma pessoa extremamente abençoada. Se nós sairmos por aí para visitar pessoas enfermas, né, louvado seja o nome do Senhor, e passando por outras dificuldades, e se nós puxarmos dele coisas do passado, nós vamos observar pela palavra que algo está atrapalhando o seu progresso. A palavra de Deus não mente, amado. Como diz lá em Provérbios 26, versículo 2, diz assim: como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Tem outra tradução que diz que a maldição sem causa não virá. Ouça isso no nome de Jesus. Então, para tudo tem uma causa. Se nós estamos passando por algo, muitas das vezes, é porque tem algo lá guardado no coração, um ódio, uma amargura. E por isso que vem a maldição sobre a vida daquela pessoa, porque não tem liberado perdão, porque não tem se liberado para Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Então a maldição, ela sem causa, ela não vem na vida do homem. Tem uma causa. Até Jó, né? Nós vamos ver depois aqui que até Jó teve uma causa do que passou. Louvado seja o nome do Senhor. Depois nós vamos estar lendo aqui uma referência que Jó falou. Ouça isso no nome de Jesus, né? Louvado seja Deus. Devemos nos corrigir, amado, a nós mesmos, né? Me desculpe por eu estar tocando aqui sempre nesta tecla, mas não posso dizer aqui que a bênção vem mesmo com a vida desconcertada, sem você perdoar. Não, não, isso não é verdade. Eu não vou falar isso que a Bíblia diz lá aqui, ó, em Romanos 12, versículo 14, né? Você vai procurando lá. Então, enquanto nós não abençoar nossos inimigos, não seremos abençoados. Foi o que nós lemos agora, versículo 12, né? Até do 9 ao 21. Então, o 12, versículo 14, vai nos dizer que nós temos que abençoar e não amaldiçoar os nossos inimigos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler aqui mais uma vez. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Louvado seja o nome do Senhor. Se você voltar lá para Mateus, capítulo 5, versículo 43 ao 45, Mateus 5, 43 ao 45, você vai ver que está escrito assim, vejam só.
Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Isso é Jesus falando, tá? Não é minha palavra, não. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Vejam só, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele faz que o sol se levante sobre maus e bons e envia chuva para justos e injustos. Então, amados, amai os vossos inimigos. Se você quer ser chamado filho de Deus, filho do Pai que está no céu, deve perdoar sim, deve ter, ouça isso no nome de Jesus, essa preocupação de estar perdoando, né? Louvado seja o nome do Senhor, ao seu inimigo, aquele que te fez mal. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para terminar, amado, para nós sermos abençoados, é indispensável o perdão. Se não perdoarmos aqui, as bênçãos são retidas. Não adianta ficar só confiando nas misericórdias de Deus, né? Eu estou em pecado, eu não perdoo, mas a misericórdia de Deus é grande e vai me alcançar assim mesmo. Não, não é bem assim. Não adianta ficar só pensando assim, eu tenho que fazer minha parte. Se nós não fizermos a nossa parte, querido, Deus não vai mudar a sua palavra, como eu já falei, para se adequar a nós. Não, é nós que temos que nos adequar à palavra de Deus. Então, Deus jamais ele vai mudar a sua palavra, conforme ele já deixou escrito aqui, prescrito na Bíblia que nós estamos lendo, que a Bíblia diz que toda a escritura é toda inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, então ele não vai fazer mudar, né, essa palavra, porque eu errei, e Deus vai aqui, peraí, eu vou abrir um parênteses aqui, vou dar a vitória para ele, mesmo ele, não. Tendo tais promessas, purifiquemo-nos, como diz 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, ora amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos. Tem toda a imundície, tanto da carne como do corpo, do espírito e assim sucessivamente. Se não houver uma santificação, se não houver uma mudança, ouça isso no nome de Jesus, nós não teremos vitória. Mas eu quero dizer para você que o mais lindo da história é que Deus está sempre de braços abertos para perdoar, para te abraçar quando você liberar perdão, quando você, aquela pessoa que você odeia, você pedir perdão, orar por ela, abençoar ela, aí a bênção de Deus, ela se derrama por completo em todas as áreas da sua vida. Receba esta palavra profética aí na sua vida, em nome de Jesus. Porque isso vai acontecer quando você perdoar, quando você tirar esse rancor, essa mágoa, esse ódio do seu parente, de alguém que te fez o mal, de alguém que te humilhou, quando você conseguir fazer a oração agora de abençoar a pessoa. Senhor, abençoa fulano de tal que está do outro lado, abençoa ele que está, e você não tiver mais rancor. Às vezes pode vir um sentimento, um ressentimento assim, mas você liberando perdão, você vai ver que as bênçãos de Deus elas vão fluindo na sua vida e você vai prosperar. Amém? Que Deus abençoe, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e até a próxima. Se Deus assim nos permitir, nós estaremos aqui de volta falando do segundo pecado, né? O próximo pecado que é o pecado do medo também, né? Vemos aqui o pecado do ódio, agora vamos ver o segundo, que é o pecado do medo. São 4 tipos de pecado que impedem as bênçãos. Tem vários, né? Mas aqui nós colocamos aqui os mais sérios. O pecado do medo também. Louvado seja o nome do Senhor. Então fica aí conectado. No próximo nós estaremos aqui, né, falando sobre o segundo pecado, que é o medo, o pecado do medo. Que Deus abençoe em o nome do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço para todos vocês que ficaram aí até o final. E para aqueles que estão chegando, se inscreva, né, deixa aí o seu like e vamos compartilhando com aquelas pessoas que precisam liberar perdão, que precisa, né, louvado seja o nome do Senhor, viver essa vida plena com Cristo em o nome de Jesus.